Que Dandadan já é o anime mais comentado e aclamado do ano, mesmo sem nem ter acabado, já é bem óbvio. Com uma animação em direção extremamente enérgica e chamativa, nos apresentando uma história completamente maluca envolvendo alienígenas, fantasmas e maldições, em meio a um humor que é super errado e escrachado, o anime conquistou toda uma nova legião de fãs de forma muito rápida e de forma também muito merecida. Mas nos últimos episódios o anime tem colocado o pé no freio na ação desenfreada e mostrando que consegue manter a qualidade, mesmo quando a história quer ser só um slice of life bem mais pé no chão, como vemos no 5º episódio, onde o foco é a química entre o Ken e a Momo, e temos um excelente episódio de anime de comédia colegial. Mas eis que chega o 7º episódio, onde vemos o confronto deles com a sedosa acrobata, esse Yonkai que tinha uma espécie de obsessão materna com a Aira e que agora nos faz receber um verdadeiro soco no estômago com uma história que eu tenho certeza que ninguém estava esperando. Uma história que é contada de modo intimista, sem muitos detalhes explícitos sobre sua protagonista e sem diálogos. É apenas uma seleção de cenas, acompanhadas com uma música de fundo, um piano que transmite sentimento de leveza, saudade e tristeza ao mesmo tempo. Mas como uma cena que parece tão simples, consegue nos envolver tanto com aquelas personagens que nós acabamos de conhecer. Bom, além do fato de ser uma história de uma mãe e filha que tentam ser felizes e cuidar uma da outra em meio às adversidades, o modo como todo esse momento é narrado pela direção faz toda a diferença. Primeiro vemos a mãe levantando de uma cama em um lugar escuro e sujo, com um pouco de dinheiro deixado para ela. Ela então volta para casa, aparentando mais tristeza do que cansaço. Sombras a cercam por toda parte. Mas quando ela chega em casa, o abraço da sua filha a agarra no mesmo instante em que as luzes brilham sobre ela. O que é um modo sutil de mostrar que a filha é a única coisa que traz alegria para a vida dela. E isso é um fator que será muito importante futuramente. Mas a partir do retorno dela, passamos a ver seus momentos mais felizes, que são sempre ao lado da filha, intercalados com suas preocupações e obrigações diárias, como questões com dinheiro e trabalhos que ela precisa fazer para resolver esse problema. Nesse ponto, nós já sabemos que não tem como essa história terminar bem. Afinal, nós já vimos o destino dela como a Yonkai que está enfrentando os protagonistas. Mas ainda assim, o anime consegue nos fazer baixar a guarda com pequenos detalhes que dizem muito sobre essa personagem, como o fato dela ensinar balé para sua filha, o que já nos dá uma ideia do background dela, sobre quem ela era ou quem ela queria ser, antes de se encontrar em necessidade de fazer de tudo para conseguir cuidar de sua filha. Como vemos ela abrir mão de parte do dinheiro que guardava para comprar um vestido e fazer uma festa de aniversário para a menina. Mas um corte seco nos tira de toda essa pureza e beleza que emana da relação das duas. E a história tem uma virada de tom inesperada. Vemos violência, choros, ficamos revoltados, angustiados em ver o que está acontecendo, e o fato do anime deixar explicações em um subtexto tão sutil que eu precisei ver o episódio 2 vezes para ter uma noção do porquê aquilo estava acontecendo, deixou a experiência ainda mais incômoda para mim. E o desespero se estende conforme acompanhamos essa mãe correr para salvar a luz da sua vida, e o anime faz questão de nos colocar nos olhos dela, correndo na noite escura até que tudo se apague. Mas então somos capturados novamente por um lindo céu estrelado, onde vemos a personagem dançar até cair na luz da noite. Durante um bom tempo fiquei me perguntando o que aquela cena significava, e minha primeira interpretação foi de que aquilo era uma representação da passagem dela da vida para a morte. Mas depois de rever o episódio e ir atrás de como é essa cena no mangá, eu percebi que eu até estava certo, mas não da forma como eu tinha imaginado, porque é realmente uma cena literal da passagem dela da vida para a morte. E eu entendo o porquê da direção do anime não querer ter mostrado essa passagem de forma mais explícita, justamente por se tratar de um tema muito sensível que eu nem iria mencionar aqui o ato em si que ela cometeu por questões óbvias. E quando a gente achava que a tristeza tinha acabado, somos bombardeados com mais 2 momentos de apertar o coração. O primeiro é a da pequena Aira, mostrando que já tinha uma certa sensibilidade espiritual ao ver o fantasma dessa mãe perdido na cidade. Ela então questiona seu pai para onde a sua mãe tinha ido, já que em sua percepção ela simplesmente tinha ido embora e nunca mais voltado. E é aí que vemos que assim como esse fantasma perdeu sua filha, a Aira perdeu a mãe ainda muito nova, quando ainda não entendia o que a morte significava. E esses 2 acontecimentos trágicos foi o que ligou as duas. Uma criança triste e confusa pela perda da mãe e o fantasma atormentado de uma mãe que perdeu sua filha. Nesse momento então retornamos ao presente, com a Momo sofrendo por ter experienciado todo o sofrimento por trás da história das duas, e a Aira ressuscitando após receber a aura da Yonkai, que descobrimos estar agora condenada a ser esquecida, tanto pelos vivos quanto pelos mortos, e que irá desaparecer no nada absoluto, por ser um espírito que não descansará em paz. Mas Dandadan não é um anime sádico.
e nos recompensa com um final mais reconfortante ao fazer a Aira reconhecer a Yonkai como uma mãe, permitindo assim que ela se aliviasse de seus arrependimentos em vida e finalmente descansasse em paz. Olha, depois dessa não tem como falar que esse aqui é só mais um anime que ficou famoso porque a animação é bonita. Dandadan provou ser bom em tudo o que ele se propõe a fazer, desde ação e comédia até romance e agora o drama também. E o melhor de tudo, ainda temos mais algumas semanas de episódios novos até essa primeira temporada acabar, então provavelmente teremos muito mais coisas pra comentar e analisar mais pra frente. Mas por esse vídeo aqui é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até semana que vem com mais um vídeo. Falou!